Bom, pessoal, eu sou Marcos, mais uma vez aqui com algumas informações para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho e as atividades logo estará no grupo de vocês, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a divisão, as regiões geoeconômicas Norte e Sul. Bom, essa regionalização do mundo, levando em consideração as características sociais e econômicas dos países, é diferente da elaborada, da praticada durante toda a segunda metade do século XXI, que era leste socialista, oeste capitalista, né? Então, com essa nova divisão ou nova regionalização do mundo, ela foi elaborada em 1980, mas que durante o período da Guerra Fria ela não ganhou muita ênfase. Ela passou a se popularizar e passar a ser mais utilizada após o fim da Guerra Fria. Bom, o Norte e Sul aqui não corresponde à divisão em hemisfério Norte e hemisfério Sul delimitada pela linha do Equador. Não se trata dessa regionalização ou dessa divisão em hemisfério Norte e hemisfério Sul. Aqui eu não estou falando da linha do Equador e nem estou falando em hemisférios, né, Norte e Sul. Aqui eu estou Norte e Sul, hemisfério que eu estou falando. Aqui eu estou falando de uma linha, né, que delimita a divisão do mundo em dois grandes complexos geoeconômicos, levando em consideração aí características sociais e econômicas. Os países do norte, desenvolvidos, ricos, os países do sul, vamos chamar de em desenvolvimento, né? Na época eram subdesenvolvidos, mas hoje a gente fala sobre em desenvolvimento e pobres, certo? Então essa regionalização, ela foi, vamos dizer assim, levada em consideração para poder dividir alguns pontos, como que nos países ou nações do norte, elas detinham 80% da riqueza do planeta. Certo, gente? E ao passo que só tinha 20% da população mundial. Portanto, você tinha o quê? Um menor número de habitantes morando em uma região, dono de quase toda a riqueza do planeta. Esse foi um dos critérios para a regionalização entre norte e sul. Uma outra coisa que a gente tem que entender é que essa regionalização ela abrange uma grande área. Ela divide o planeta em duas partes. Vocês percebam que a Austrália, a linha, ela faz uma curva aqui para que a Austrália, considerada desenvolvida, rica, ela fique na parte norte, não é? Então, se a gente observar, você tem uma grande área. Então, dentro dos países do norte, existe disparidades econômicas e sociais. Isso não significa que todos aqui estão no mesmo nível de desenvolvimento econômico e social, nem que todos os países do sul estão no mesmo nível de desenvolvimento econômico e social. Existe uma diferença, mesmo dentro desse mega bloco geoeconômico, né? Então tem países com melhor qualidade de vida no norte do que outro, países com indústria mais avançada, mais modernizada, com melhor qualidade de vida, e também países que ficam mais atrás nesses quesitos, ao passo que no sul também. Vou pegar como exemplo aqui, se você comparar o Brasil, que está no sul, com o Haiti, país mais pobre da América Latina, você vai ter uma grande disparidade dentro do mesmo bloco, certo? Bom, para classificar o nível de desenvolvimento econômico de um país ou de uma nação, se encontra uma série de fatores. Porque para classificar entre esses blocos é levado tanto em relação aos índices ou indicadores de desenvolvimento econômico e também os indicadores de desenvolvimento social, para assim classificar os países como desenvolvido ou em desenvolvimento, né? Esses critérios, os econômicos, a gente vai pegar o produto interno bruto. Então, o que é o produto interno bruto? É o valor de todas as riquezas produzidas dentro de um país. A gente está vendo que com essa pandemia, os países, inclusive o Brasil, já está estimando aí uma queda no produto interno bruto do país de mais de 7, 8%.
Os Estados Unidos já falou que pode chegar a 9% a queda. Não se sabe, vai esperar a pandemia acabar para saber qual foi, ou ir o final do ano para saber qual foi a queda do produto interno bruto. Então, quanto maior for o produto interno bruto de um país, significa que esse país está produzindo mais riquezas, consequentemente ele está crescendo em crescimento econômico, tá certo? Uma outra coisa que a gente pode falar dos indicadores econômicos é a renda per capita, que é a renda por habitante, né? Então, se você tem uma renda per capita, que a renda per capita significa que a elevada significa que a população está tendo uma renda elevada, então significa que esse indicador pode levar a dizer que o país com um PIB elevado e uma renda elevada, a tendência é de crescimento econômico. Caso contrário, ocorre também. Os indicadores de desenvolvimento social, nós temos vários, né? O nível de escolaridade, ou seja, a taxa de analfabetismo, se as pessoas estão terminaram o ensino médio, a porcentagem de ensino médio, ensino superior. Então, o nível de escolaridade vai determinar se aquelas pessoas estão vivendo bem ou não. Esses indicadores de desenvolvimento social, alguns deles são usados para avaliar o IDH das nações, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, expectativa de vida, né? Ou seja, ao nascer, qual a perspectiva quantos anos a pessoa vai viver a partir do seu nascimento. Nós temos expectativa de vida. Então, quanto maior a expectativa de vida, significa que as pessoas daquele país estão vivendo mais. E para as pessoas viverem mais, significa que elas, de certa forma, devem estar vivendo um pouco melhor. Distribuição de renda. São os problemas sérios do mundo, inclusive do Brasil. A concentração de renda é imensa. Então, o Brasil é um país rico com a riqueza mal distribuída. Consequentemente, você tem pessoas milionárias, ao passo que tem a maior parte da população ganhando menos de um salário mínimo, né? Então, essa distribuição de renda, quanto melhor a distribuição de renda de um país, melhor é a qualidade de vida da população. Caso contrário, pior é a condição de vida da população. Se você tem um bom nível de escolaridade, na verdade, você tem uma boa renda, consequentemente, você vai ter um acesso à saúde, à educação, saneamento e moradia. Caso contrário, se você não tem essa escolaridade, não tem um bom emprego, não tem uma boa renda, você não vai ter aí acesso a vamos dizer assim, essa saúde, a essa educação, a esse saneamento. Consequentemente, a tendência é a sua expectativa de vida ser menor nesses países, enquanto que a mortalidade infantil, né, também tende a aumentar em países que têm uma baixa renda, uma baixa escolaridade. Então, nos países desenvolvidos, você tem isso aqui, esses indicadores positivos. Em países dito em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né, vamos chamar de subdesenvolvido ainda, ou menos desenvolvido, que é o termo mais correto, você tem esses indicadores aqui mais negativos, certo? Bom, eu falei sobre IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, ele foi estabelecido pela ONU, ele vai medir a qualidade de vida da população. Eu elenquei os três principais indicadores aí. Renda per capita, que já foi citado para vocês, expectativa de vida também e nível de escolaridade. Então, esses três indicadores, né, eles acabam por determinar se as pessoas dessa nação, desse país, estão vivendo bem ou mal. Quanto melhor for esses indicadores, melhor será o nível de desenvolvimento humano. Aí não está falando em economia, está falando em desenvolvimento humano, né? Ou seja, qualidade de vida da população. Não tem a ver ainda com os outros indicadores citados anteriormente. Lógico que eles vão contribuir, né, para um bom desempenho do IDH. Um país que tem um IDH considerado alto, o IDH vai de 0 a 1. Tá? Países com IDH considerado muito alto, ele fica estar acima de 0,900, porque o máximo é 1. Ninguém chegou a 1 ainda. Alto de 0,700 a 0,899. Médio, 0,500 a 0,699. Baixo, inferior a 0,499. Então, o IDH ele é medido, ele é avaliado, levando-se em conta esses indicadores que eu falei, e ele vai classificar os países como bom, médio, alto ou baixo, de acordo com
essa pontuação. E essa pontuação aqui é obtida através desses indicadores de qualidade de vida. Um país que tem uma boa renda, que tem uma elevada expectativa de vida, que tem um bom nível de escolaridade, as pessoas têm acesso aos serviços básicos, essa população tende a viver mais, a mortalidade infantil é baixa, consequentemente o IDH vai ser mais alto. Quanto pior for esses indicadores, significa que a população está vivendo e os em péssimas condições e o indicador está sendo... os indicadores são ruins. Aqui eu tenho a distribuição do mundo, né, de acordo com o IDH médio, baixo ou elevado. Como vocês perceberam aqui, esses azulzinhos seguiriam IDH elevado, tem elevado e muito elevado, ou seja, tem alto e muito alto. O Brasil já entrou na faixa, porque o Brasil já entrou na faixa dos indicadores elevados, tá certo, gente? Isso significa uma boa coisa para o país, mas nós ainda estamos muito a desejar no que diz respeito à qualidade de vida. Isso é consequência principalmente da concentração de renda que existe no Brasil, as desigualdades sociais. Aqui eu tenho um ranking de 2018, tá? Do desenvolvimento humano, isso é de 2018, tá? O país que apresenta o melhor IDH, eu tenho o primeiro, seria a Noruega, 0,953, tá certo? É o primeiro lugar. O Brasil, posição 79, 0,759, então nós, como eu disse, nós entramos no IDH alto, mas olha a nossa posição, 79, não é isso? 79 a nossa posição, então nós estamos bem atrás, temos que melhorar bastante, mas na última década nós tivemos um crescimento muito grande do nosso IDH, né? Entramos nessa posição de países elevados. Olha aí a diferença, né? Os 5 países vai estar lá, ó. Noruega, Suíça, certo? Está lá na Europa, viu? Irlanda também e Alemanha. Então tem entre os 5, eu tenho 4 na Europa e eu tenho a Austrália. Perceba que a curvinha foi lá embaixo para deixar a Austrália, né, no norte, que apresenta bom desenvolvimento econômico e social. Certo, gente? Bom, aqui nós temos um pouco sobre... falamos um pouco sobre o IDH, né, e a divisão geoeconômica do mundo, né, a divisão, a regionalização, levando-se em conta os critérios geoeconômicos entre norte e sul e as principais diferenças entre ambos. Tá? Se inscreva no canal, até a próxima aula.